Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. O tema central deste capítulo, a primeira viagem missionária de Paulo. Lá em Antioquia, onde houve a dispersão dos discípulos, com medo da morte, quando eles apedrejaram Estevão, muitos discípulos ficaram dispersos e foram para Antioquia. E lá em Antioquia se reuniram muitos discípulos. E havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, Manaém, e Saulo e muitos outros. E eles todos servindo ao Senhor e jejuando, e o Espírito Santo diz: separai-vos agora para fazer a obra. Então Barnabé e Saulo, para a obra a que tem o chamado. Então o Espírito Santo, ele orienta que Barnabé e Saulo saiam para fazer a obra missionária. E Paulo ali começa a pregar a palavra de Deus. Esse Saulo agora se transforma em Paulo, já cheio do Espírito Santo. O homem agora já em plena comunhão com Deus. Já tinha conversado com os apóstolos. Já tinha aprendido muito sobre Jesus, o que Jesus tinha feito. Só que ele, quando era Saulo, quando ele era um perseguidor dos apóstolos, do caminho, ele também não entendia nada daquilo que o Antigo Testamento já indicava, que Jesus era o Messias prometido. Agora ele vai entender claramente que Jesus é o Messias prometido. Ele vai dar testemunho de Jesus agora, usando as mesmas palavras do Antigo Testamento, agora de uma forma bem clara que ele entendeu quando ele teve esse encontro com Jesus. Mas o fato é que eles descem a Seleucia e ali navegaram até Chipre. Chegaram em Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga judaica. Tinham também João como auxiliar, que era Marcos. O interessante é que quando eles andavam fazendo a obra do Senhor, buscavam primeiro as sinagogas, porque as sinagogas tinham judeus. E ficava mais fácil, porque os judeus já criam no Deus, no único Deus, mas não criam em Jesus. Mas o fato é que os gentios, a maior parte, eles eram politeístas, criam em deuses pagãos. Então era mais fácil começar a pregação nas sinagogas, porque já tinha um entendimento da palavra. Faltava um pequeno empurrãozinho, como se diz, para que eles chegassem a reconhecer Jesus como seu Salvador. Mas o fato é que eles atravessam a ilha de Pafos e encontraram um procônsul, que era um homem inteligente, e eles começam a pregar para esse homem. Mas tinha um certo mágico chamado de Elimas, que procurava afastar esse procônsul da fé cristã. E Saulo, cheio do Espírito Santo, agora já Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, ele repreendeu aquele homem, disse que ele estava cheio do inimigo, e não cessava de perverter os retos caminhos do Senhor. E Saulo, já pela primeira vez, ele agora, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, ele diz: pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol nascer por alguns tempos. No mesmo instante caiu sobre aquele homem uma névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem guiasse pela mão. Aquele homem que estava impedindo
do agora Paulo fazer a obra do Senhor, de pregar a palavra de Deus para aquele procônsul, simplesmente Paulo, em nome do Senhor, ele fica cego. Então o fato é que João Marcos, que tinha acompanhado eles voltam para Jerusalém, né? Para pregar na cidade de Jerusalém, e ficam Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária. O testemunho de Paulo em Antioquia, Paulo levantando-se fez com a mão sinal de silêncio, e Paulo, quando estava em Antioquia, ele vai falar de toda a história que o Deus do povo de Israel escolheu nossos pais, ele exultou com um braço poderoso e tirou aquele povo lá do Egito para o deserto por 40 anos, levantou um libertador que foi Moisés, e lhe deu Canaã por herança, e depois disso ele deu o governo dos juízes até o profeta Samuel, e depois veio o governo dos reis, e deu Saul, Davi e Salomão. Ele vai contar a história, né, que depois veio João como pregando o povo de Israel arrependimento dos pecados, para abrir um caminho para que o Messias viesse. Paulo vai falando toda aquela história, desde Abraão, Isaac, Jacó, daqueles que entraram no Egito, 75 pessoas saíram 2 milhões de pessoas, e Moisés abriu o mar vermelho através do poder de Deus. Deus proveu maná durante 40 anos no deserto, foi criado o tabernáculo móvel, depois eles entram em Canaã, derrotam 7 nações. Então toda aquela história do poder de Deus sendo manifestado. A maior manifestação do poder de Deus se deu no deserto. Então Paulo agora, aquilo que ele não via, agora ele está vendo, porque ele foi alcançado pela graça do nosso Senhor Jesus. Pois os que habitavam em Jerusalém e suas autoridades não conheceram Jesus, nos ensina dos profetas, que leiam todos os sábados quando condenavam e cumpriram as profecias. Quando condenaram e cumpriram as profecias. Ou seja, eles mesmos, o Paulo, quando era Saulo, estava naquele meio também com eles. Também não entenderam a mensagem. Agora ele entende que as profecias se direcionavam para Jesus, para o Messias, que ele era o Messias prometido. Mas ele vai dizer que aquele Jesus ressuscitou entre os mortos e que foi visto por muitos. Ele vai dizer que aqueles apóstolos que tiveram com ele, que caminharam com ele, viram eles ascendendo aos céus. Então não há nenhuma dúvida disso. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram a Galileia, para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Então ele vai ver que os apóstolos tiveram um encontro verdadeiro com Deus, com Jesus, e viram Jesus ressurreto. Paulo não chegou a ver o Jesus no corpo glorificado, como os apóstolos viram, um corpo humano glorificado, mas ele teve um encontro quando aquela voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E esse encontro muda a vida desse homem. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção desta maneira. E o Paulo diz: e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Ele está dizendo que a lei de Moisés não justifica ninguém. O que justifica é a fé em Jesus. Tudo começa com a palavra de Deus, que abre caminho para o entendimento, para iluminar a mente, para que o Espírito Santo venha fazer a obra regeneradora
para que o Espírito Santo venha fazer o convencimento do novo nascimento. E uma vez que você está no amor espiritual, você passa a ter vida espiritual. Você agora tem a condição de arrependimento e fé. E uma vez tendo arrependimento e fé em Jesus Cristo, você é justificado por Deus Pai pela fé em Jesus. Você passa agora a ser filho de Deus por adoção, co-herdeiro com Cristo. Então isso é maravilhoso, é isso que Paulo agora está dizendo, que as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. A lei de Moisés não levava ninguém à salvação. A lei de Moisés, ela era o tutor para chegar a Jesus. Isso aqui Paulo está agora dizendo, aquilo que ele não cria, agora ele crê de forma clara. Mas eles são instados a pregar no sábado seguinte, e ao saírem deles rogaram-lhe que falasse essas mesmas palavras. Despedidos da sinagoga, muitos judeus e dos prosélitos, que eram aquelas pessoas recém-convertidas, piedosos, seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando, lhe persuadiram a perseverar na graça de Deus. Mas o fato é que muitos gentios vieram a crer em Jesus. Paulo e Barnabé, ele começa a ter uma repulsa dos judeus, que começaram agora a blasfemar e contraditar Paulo e Barnabé. E Paulo, vendo aquilo, ele se volta agora para os gentios. Paulo foi o grande apóstolo dos gentios. Ele é considerado o grande apóstolo dos gentios, o grande missionário dos gentios. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Os discípulos transbordaram de alegria e do Espírito Santo. Então agora nós vamos ver que Paulo, agora ele começa a pregar para todos, sem discriminação nenhuma, para judeus, gentios, e aqueles que queriam ouvir a palavra de Deus. No caso aqui, os judeus recusaram, mas os gentios queriam. E ficaram todos glorificados, muito gratos, porque se acharam, transbordavam, cheios do Espírito Santo pela pregação de Paulo para eles. Então, meus irmãos, hoje nós temos clareza de tudo, que Jesus viveu por todos nós. Jesus morreu por todos, e não somente pelos eleitos. Os eleitos são aqueles que creem em Jesus Cristo. Eles são os eleitos de Deus. Que Deus continue nos abençoando.